Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui, né? Bom, a gente vai trabalhar uma temática relativamente nova, né? Pelo menos assim, na academia aqui no Brasil, é um tema praticamente ausente, apesar de que fora do Brasil já existem muitos esforços na elaboração de uma reflexão realmente relevante a respeito de sabedoria judaico-cristã. Bom, vou citar só alguns casos para introduzir, alguns casos interessantes, né? A gente tem um professor da Universidade de Londres, que chama Nicholas Maxwell. Ele é um filósofo da ciência, né? E ele dedicou um tempo muito interessante na elaboração de uma linha de pesquisa dentro da universidade a respeito de sabedoria. E aí eu vou explicar o que isso significa. Ele escreveu um livro, esse livro eu adquiri ele recentemente, chama From Knowledge to Wisdom, do conhecimento para a sabedoria, um livro interessantíssimo. Tem um outro livro, esse me chegou ontem, que é um livro que fala sobre sabedoria e diálogos da sabedoria com vários campos da ciência, neurociência, psicologia, a área de política, ciências sociais, ética, a pesquisa acadêmica em quase todos os sentidos, né? Mas enfim, a nossa proposta aqui nessa reflexão é basicamente a gente verticalizar, esse é um tema da minha dissertação de mestrado, né? Alguma coisa esbarra nessa temática, e a gente vai tentar dar uma verticalizada aí nesse conceito e qual a relevância disso para a nossa sociedade contemporânea. Bom, basicamente, gente, a tese que eu proponho aqui nesse diálogo, né, e você pode ficar à vontade para questionar, né, perguntar e duvidar também, e aí no final, se você quiser abrir alguma objeção, né, esse é o espaço para isso. Pois é. Bom, por que sabedoria judaico-cristã? Antes de eu definir exatamente o que eu quero dizer com isso e as implicações disso para a liberdade humana, eu quero, antes, né, deixa eu só ligar o meu... Acho que só... Deixa eu encaixar. Funcionou? Bom, o objetivo, gente, primeiro eu vou explicar um pouquinho esse objetivo geral, tem dois tópicos aí, né? Conforme o pressuposto cristão neo-reformado, vou explicar o que é isso. Principalmente a crítica epistemológica desenvolvida por Hermann Zoiber, a realidade não pode ser reduzida a nenhum de seus aspectos criacionais. Vou explicar. A admissão do senhorio absoluto de Cristo sobre toda a vida é a admissão que a experiência humana que passa pelo coração deve ser integradora. Bom, vou explicar um pouquinho. O que eu quero dizer com o pressuposto cristão neo-reformado? É uma referência direta ao movimento cultural que aconteceu na Holanda por volta do final do século XIX, início do século XX, que foi encabeçado por um jornalista, filósofo, teólogo, grande, virou primeiro-ministro da Holanda por 2 mandatos seguidos, né? Um homem que algumas pessoas conhecem como Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi responsável pela fundação da Universidade Livre de Amsterdã, que é a maior universidade hoje da Holanda, onde você tem é uma universidade que foi fundada partindo de pressupostos culturais do cristianismo reformado protestante holandês, né, vamos dizer assim, e Kuyper foi responsável por um avivamento cultural, vamos dizer assim, né? Kuyper foi um homem que ele encabeçou um movimento em que o cristianismo se tornou culturalmente relevante. Não era aquele cristianismo monástico, um cristianismo que se reduz à experiência religiosa da vida privada, né? Por outro lado, ele também não tinha uma proposta constantinianista, assim, tipo, vamos dominar o mundo, o cristianismo vai dominar o mundo, né? Uma experiência que a gente já teve na Idade Média e sabemos as consequências disso. Não, a proposta dele era radicalmente diferente. A proposta dele é o seguinte: olha, a cultura cristã, ou o cristianismo enquanto visão de mundo, enquanto contemplação da realidade, ela não está para aquém das outras visões de mundo que existem. Ora, se toda filosofia, se toda atuação cultural humana ela não está isenta de pressupostos ideológicos ou pressupostos filosóficos, né? Não existe engajamento, o cristianismo não pode estar fora disso, obviamente. Não pode ser tratado como um valor filosófico, uma visão de mundo filosófica. Eu estou tratando o cristianismo aqui agora como filosofia, aquém ou alienada ou marginalizada dos outros pressupostos. Vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, nós sabemos na academia que qualquer tipo de engajamento científico ou engajamento teórico sobre determinado fenômeno cultural sempre acontece a partir de valores e pressupostos teóricos que esse investigador atribui ao seu objeto, né? Então, se você de repente vai observar um fenômeno social a partir de um olhar marxista, por exemplo, você vai dar um tratamento específico para aquele fenômeno a partir dessa filosofia que você adotou.
Isso também acontece com outras abordagens. Se você é um filósofo pós-estruturalista, por exemplo, né, se você tem uma visão de mundo bem pós-moderna mesmo, nos termos quase de Foucault e Nietzsche, você vai dar um outro tratamento para os fenômenos sociais. Né? Gente, não tem jeito. Todos nós fazemos ciência a partir de pressupostos, a partir de crenças formais, né, sobre determinados fenômenos. Bom, quando nós entendemos que não existe neutralidade em nenhuma abordagem científica, eu tenho que deixar isso bem claro, ou seja, não existe ciência neutra, não existe isso, isso é um paradigma que, graças a Deus, está sendo superado, né? E toda vez que a ciência evoca uma neutralidade, né, ela está sendo metadiscursiva, como nós falamos, ela está sendo mentirosa, porque na verdade não existe essa neutralidade. Todo cientista, quando se engaja numa pesquisa, tem múltiplos interesses envolvidos na ciência, múltiplos. Interesses econômicos, interesses filosóficos, interesses subjetivos, né? Interesses das mais diversas naturezas ou ordens. Então a gente tem que partir de um pressuposto básico que é: não existe nenhuma abordagem científica ou abordagem filosófica sobre o mundo desprovida de pressupostos, desprovida de uma posição prévia do pesquisador. Ora, se todas essas ciências, né, estão dentro do universo acadêmico, dentro do universo filosófico dos seres humanos, né, por que o cristianismo seria excluído desse universo? E é interessante isso, né? Porque mesmo os teóricos que fazem uma dura crítica ao cristianismo, né, uma crítica histórica que a gente conhece, essas críticas são críticas clássicas, do tipo, não, o cristianismo produziu a Era das Trevas, aqueles discursos que a gente conhece, que também não são neutros, também estão carregados de pressupostos, né? Apesar de assumir uma neutralidade. E é interessante que quando a gente está discutindo ciência, né, normalmente numa discussão sobre ciência evoca-se uma suposta neutralidade religiosa da ciência. Olha, eu não estou discutindo religião, eu estou discutindo ciência. Né? E essa afirmação ela é ingênua. Essa afirmação é ingênua. Ela é ingênua porque, minimamente, qualquer estrutura de conhecimento científico, qualquer estrutura de abordagem científica sobre o mundo parte de pressupostos. Então, eu estou aqui assumindo explicitamente o pressuposto da minha tese. Eu não estou sendo metadiscursivo. Eu não quero ser cínico na minha abordagem. Não, estou dizendo claramente. Eu estou partindo de um pressuposto neo-calvinista, neo-reformado, de uma experiência cristã localizada geograficamente na Holanda, mas com implicações transnacionais, para fora das dimensões fronteiriças da Holanda, né? E a partir daí, assumindo claramente os meus pressupostos, nós vamos discutir a plausibilidade dos meus pressupostos. Aí é outra coisa. Né? Será que é plausível? Né? Então, observe, eu não estou sendo aqui nem um pouco neutro nesse sentido, eu estou sendo explicitamente ideológico. Okay? Eu estou assumindo explicitamente os meus pressupostos aqui, porque eu não quero tratar nenhum conhecimento científico como neutro, nem o meu é neutro. Okay? Então, estou partindo de um pressuposto óbvio. Qual é o pressuposto? Estou partindo de uma visão cristã específica. Quando eu falo específica, eu quero me referir a um filósofo, jurista, cientista, que foi o Hermann Doiver. Graças a Deus chegou um livro dele em português, excelente para a área de pesquisas, né, na área de ciências humanas ou outras áreas, que é o livro Crepúsculo do Pensamento, livro excelente, excelente. E ele dizia uma coisa muito interessante, o Doiver: a realidade não pode ser reduzida a nenhum de seus aspectos criacionais. O que ele quer dizer com isso? Olha que interessante. Se você perguntasse para um biólogo o que é o homem ou o que é a vida, ele daria uma explicação para o que é a vida a partir da sua posição enquanto biólogo. Okay? Então ele diria, não, a vida são sistemas orgânicos, complexos ou não, né, que respeitam um determinado ciclo biológico de nascimento, crescimento, multiplicação e morte. Okay? Bom, isso seria uma explicação do que é a vida numa perspectiva biológica. Para o biólogo, a vida é isso. Né? Claro, depende do biólogo, mas em termos gerais, né, é impossível o biólogo não ler a vida a partir dos seus pressupostos científicos. Entretanto, se você perguntasse a um economista, ele diria, não, discordo de você. Economicamente, né, o ser humano não é isso. O ser humano é um ser que precisa de recursos materiais, produzir riqueza, trabalho, para poder acumular bens para a sua sobrevivência material concreta na sua existência humana. Se você perguntasse, por exemplo, para um psicólogo, por exemplo, eu diria, não, a vida não pode ser reduzida à questão econômica ou à questão biológica ou bioorgânica. Né? A vida é uma estabilidade psicoafetiva, né? É um senso de estabilidade emocional e por aí vai, depende da corrente também da psicologia, porque tem
mil possibilidades, né, dentro da psicologia. Mas eu estou dando exemplo aqui de alguns casos, sei lá, da química, ou se você fosse na física, né, se você fosse, por exemplo, na antropologia cultural, cada ciência ou cada campo científico daria uma explicação fundante, ou uma explicação fundamental para determinado fenômeno. O problema, pessoal, é quando isso acarreta no que nós chamamos de reducionismo científico, que é quando você afirma que a explicação última para determinado fenômeno é do seu campo de conhecimento. Então, por exemplo, se eu sou um biólogo, eu digo que são só estruturas bioorgânicas, né, que determinam o que é o homem ou o que é a vida, eu estou admitindo um fenômeno real. De fato, existe esse fenômeno real no ser humano, um fenômeno bioorgânico, mas eu reduzir o ser humano apenas a essa categoria, né, seria ignorar os outros fenômenos que envolvem o ser humano. Qual é, então, a resposta cristã, judaico-cristã para a constituição do ser humano? É que o ser humano é um ser complexo, é um ser plural, é um ser integral, é um ser que tem múltiplas facetas constitutivas da sua natureza humana. Então você não pode reduzir o homem a nenhum fenômeno científico isoladamente, né? Então, por exemplo, eu concordaria com quase todas essas correntes, em algum sentido, quase todas. Né? Concordaria com quase todas, mas eu não concordaria com apenas uma. Ok? Isso seria o que nós chamamos de reducionismo científico. Numa visão judaico-cristã, e ontem eu estava lecionando sobre isso, né? Como a gente consulta os textos originais da Bíblia, a palavra bíblica para vida é a palavra Haim, né, em hebraico. É interessante porque ela nunca aparece no singular na Bíblia, nos textos originais. Nunca aparece no singular. Ela sempre aparece pluralizada. As nossas Bíblias em português colocaram vida no singular, né, por uma questão de cômodo, né, para o leitor. Mas originalmente, Haim é sempre um termo plural. Em que sentido? No sentido de que a vida não pode ser reduzida a nada. A vida é plural até na forma escrita original do texto bíblico. Ou seja, você não pode dizer que a vida é apenas um aspecto. Né? A vida é complexa, a vida tem uma totalidade de experiências inerentes a ela, pelo menos na perspectiva judaico-cristã bíblica, né? Se você olhar para o teísmo das escrituras. Pois é, ao admitirmos, o cristão admite isso explicitamente, e a gente não afirma isso de uma forma ingênua, dogmática apenas, né? Existe uma série de fatores por trás dessa afirmação de que admitimos que Cristo é o Senhor absoluto de todas as coisas. Por quê? Porque se eu não admitir que Cristo é o Senhor absoluto, ou que Deus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, eu vou absolutizar algum tipo de fenômeno no mundo. Então eu tiro, a gente tem uma tendência natural na ciência de fazer isso. Qualquer investigação científica, ou mesmo não científica, ordinária, se você for lá para o pajé, numa tribo indígena, se você for para o xamã, se você for para o rapisô do grego, não importa. Se você for para qualquer tipo de cultura, ou mesmo a cultura formal acadêmica, o que você vai encontrar lá? Sempre, em todas as ciências, há uma tendência de saber qual é a origem de um determinado fenômeno, por isso que a gente fala que toda ciência é arqueológica, arque em grego quer dizer origem. Então, toda ciência é arqueológica, quer saber a origem de determinado fenômeno, a causa de determinado fenômeno, e quer saber o telos. Tem uma abordagem teleológica. O que é telos em grego? Objetivo, alvo, propósito. Ou seja, com que propósito ou com que fim determinado fenômeno acontece. Então, a gente sempre faz esse movimento de origem e fim, né? De arre e telos, né? Arqueologia e teleologia. Então, esse movimento de origem e propósito é um movimento fundamentalmente religioso, inevitavelmente religioso. Por que o ser humano é esse ser que está sempre em busca de sentido e de origem? Né? É a pergunta de onde viemos e para onde vamos. Né? A pergunta clássica da filosofia. Bom, Agostinho, gente, Santo Agostinho diria o seguinte, que o homem ele tem um senso divinitatis. O que é um senso divinitatis? Existe o homem ele é fundamentalmente religioso nesse sentido. Todo engajamento e toda energia humana dedicada a qualquer tipo de produção científica ou não científica, qualquer engajamento humano em busca de sentido de qualquer fenômeno, parte desse pressuposto de que o homem tem um senso religioso. Ele diria o seguinte, que o homem é como um rio que não descansa até se encontrar com a sua origem. O homem é como um rio que não descansa até se encontrar com a sua origem. Então existe esse desconforto. Existe essa jornada em busca de sentido último para os fenômenos com que ele se depara na vida. Então, quando nós assumimos o senhorio absoluto de Cristo, entendemos que essa é a única forma de a gente não cair em reducionismo.
Como que você não cai em reducionismo? Porque se você não reconhecer Deus como Senhor absoluto de todos os fenômenos, isso é o pressuposto cristão, estou sendo bem explícito. Se nós não assumirmos Deus como o núcleo causador de todas as coisas que existem e o objetivo final de todos os fenômenos, se você tirar Deus, você vai acabar divinizando, deificando determinado fenômeno no horizonte da nossa experiência humana. E é o que acontece em todos os campos da ciência. O reducionismo científico, como nós conhecemos, não é nada mais, nada menos do que, como diria o Doiver, né, do que uma apostasia teórica, do que uma idolatria teórica. O que é idolatria? O ídolo é aquele ser que não é o criador, é a criatura, e você atribui valores divinos àquela criatura. Né? E é o que, sem querer, a ciência acaba fazendo em alguns segmentos, não posso generalizar, mas é o que acontece. Olha que interessante. Então eu tenho que admitir que essa experiência humana, ela passa pelo que nós chamamos nas escrituras de coração. Essa palavra coração é muito interessante, porque não é coração só o coração que a gente conhece, né? como órgão no corpo humano. A palavra coração na Bíblia, ela é uma palavra que ela é uma palavra integradora. Em que sentido? Quando a gente quer falar do intelecto, geralmente nós nos referimos à mente, não é isso? À mente, ao cérebro, sei lá. Quando se você quer se referir, por exemplo, aos fenômenos de ordem afetiva, nós falamos o afeto, a emoção, né? Nós usamos algumas categorias, pra gente, a psique, né? A alma, sei lá. Ou se você de repente se depara com fenômenos de outra ordem, do desejo, né? A gente vai criando ali as atribuições para cada termo desse. Gente, a Bíblia, ela usa uma expressão que é uma expressão que integra todas as experiências humanas. Quando ela quer se referir ao centro integrador das experiências, onde o econômico está lá, o emocional está lá, o cultural está lá, o religioso está lá, todos os fenômenos que integram a complexidade do ser humano, elas se fazem uma, né? Elas se reúnem nessa dimensão que as escrituras chamam de coração, lev, em hebraico, né? É a dimensão do coração humano, onde que integra as experiências humanas. Né? Por isso, gente, essa palestra pretende chamar a atenção para o conceito judaico-cristão de sabedoria, em hebraico é chormá, né, que sem dúvida não pode ser confundido com o conceito popular, isso é importante, de conhecimento enciclopédico, ou mesmo com cógitas cartesiano. Vou explicar. Olha que interessante. Quando você fala assim, poxa, fulano de tal é sábio, qual a primeira imagem que vem? É o velhinho, barba branca, cabelo branco, assim? O sábio, um homem cheio de sapiência. Né? Ou quando nós falamos de sabedoria, às vezes a categoria que nos vem à mente é da enciclopédia mesmo. Um camarada que tem um conhecimento enciclopédico da vida. Rapaz, aquele cara é sábio demais. Você fala com ele, ele sabe tudo, de tudo, ele sabe de tudo. Né? E aí de repente a gente tem um senso comum a respeito do que é sabedoria. Ou então você remete à imagem do filósofo grego, né? O dialógico, o questionador, problematizador, né? Que duvida de determinados processos ou de determinados fenômenos que nos parecem óbvios, né? Essa seria uma visão também no senso comum do que é sabedoria. Né? Ou sabedoria é aquele monge, né? Um monge que dá conselhos sábios para você viver bem e tal. Essa última categoria seria quase a próxima do conceito bíblico, judaico-cristão, de sabedoria. Entretanto, nós vamos ver que não é só isso. Agora, de todos esses conceitos do senso comum, o pior de todos é a associação entre sabedoria judaico-cristã com o cógitas de Descartes. Vou explicar o que é isso. Primeiro vamos definir sabedoria. Né? Sabedoria seria o quê? A palavra chormá, gente, essa é uma palavra muito interessante nas escrituras. E para mim ela difere da sofia grega, né? Porque em grego a gente fala sabedoria com sofia, né? E tem uma diferença grande assim, entre a sofia grega e a chormá bíblica, judaico-cristã. Porque a chormá, nesse sentido, ela não é apenas uma capacidade de abstração. Sabedoria não é uma capacidade de abstração, de você abstrair, de você logicizar determinado fenômeno, ou de você dar um tratamento escolástico, medieval, filosófico demais por um fenômeno qualquer. Não. Chormá é extremamente concreto. É uma experiência da concretude da vida humana. Assim, né? Só para vocês terem uma ideia, essa palavra aparece na Bíblia, às vezes associada, por exemplo, à habilidade artística de um artesão. Aparece, às vezes, associado à habilidade de um marinheiro com barco. A habilidade de um marinheiro com barco. Olha como é concreto. Às vezes, ela aparece associada à capacidade administrativa de um rei, como o caso de Salomão.
Muitas vezes a sabedoria de Salomão está associada à capacidade de gestão dele enquanto rei. Então a sabedoria vai aparecer, por exemplo, nas mulheres, quando as mulheres faziam, por exemplo, cortinas para o tabernáculo, né, ou para o templo de Salomão. Lá. Aquela habilidade das mulheres de costurar era chamada de sabedoria. Então sabedoria, gente, é uma habilidade. Essa seria a tradução literal de formar. Habilidade. Mas que tipo de habilidade? Né? Dentre todas essas que eu citei, tem um aspecto importante nesse conceito que nós encontramos prioritariamente no livro de Provérbios, que é o conceito de que a sabedoria é uma habilidade com um fundamento teísta. Ela parte de um pressuposto claro: Deus existe, Deus criou e o mundo foi ordenado por ele, de uma forma que comunica determinados valores. Eu vou explicar isso mais tarde. E essa experiência de sabedoria integra as mais diversas experiências humanas. Quais? Experiências de natureza tácita, analíticas, afetivas, sociais, vou explicar, o cosmonômicas, para um viver integral. A sabedoria é o saber viver. Essa palavra aí é chave. Sabedoria é saber viver. Não é saber pensar, necessariamente. O pensar está na sabedoria, mas ela não é toda a sabedoria. Não é todo o conteúdo da sabedoria. Ela envolve um saber viver. Uma habilidade existencial. Uma habilidade existencial. Em dinâmicas extremamente concretas, por exemplo, como na relação homem-mulher, né? Em estruturas, por exemplo, extremamente ordinárias, como na relação patrão-empregado. A forma como você responde a essa relação, existe uma forma sábia de responder essa relação, existe uma forma que não é sábia. Né? E isso tem a ver com liberdade. Agora veja que coisa curiosa. Biblicamente, isso envolve o temor a Deus. Muita gente fala assim, temor a Deus? O que é isso? Temor a Deus é ter medo de Deus? Alguns cristãos falam reverência a Deus. Também não é reverência não. O pessoal fala que é reverência, mas não é reverência não. Eu vou explicar depois o que significa essa expressão temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, né, que aparece lá em Provérbios. Tem um sentido específico. E aí eu quero depois só falar um pouquinho por que então havia uma predileção nas comunidades protestantes reformadas por livros como Provérbios de Salomão. Por que tinha esse interesse? Pois é, vamos lá. Vamos entender como é que seria o sujeito cartesiano. Eu quero contrapor o sujeito cartesiano com o sábio, ok? O sujeito cartesiano é o sujeito racional, não é o sábio. Tem uma diferença entre o sujeito racional e o sábio. Ué, o sábio não é racional? É também, mas não só. É também. O sujeito cartesiano, ele é fundamentalmente um ser racional. Ele não tem outras atribuições nisso, não. A razão é a senhora, a progenitora de todo sentido existencial do sujeito cartesiano. Gente, a nossa sociedade é fundamentalmente cartesiana. A nossa cultura é fundamentalmente cartesiana. Foi René Descartes o responsável por lançar os fundamentos do que nós chamamos de modernidade. Modernidade. Se existe equivalência numérica, por exemplo, em um determinado espaço físico, né, se existe um cálculo intencional, matemático de qualquer tipo de construção humana, seja ela uma construção física como um prédio, seja na elaboração de respostas científicas para um fenômeno qualquer, isso só aconteceu em específico após o movimento cartesiano que a filosofia de Descartes inaugurou. E aí o Stuart Hall, né, que é um filósofo muito interessante sobre a pós-modernidade, ele vai dizer o seguinte: olha, no centro da mente, o que Descartes fez? No centro da mente ele colocou o sujeito individual, constituído por sua capacidade para raciocinar e pensar. Aí a frase famosa, né, cogito ergo sum, penso logo existo. Penso logo existo, a frase clássica do Descartes. Né? Era a palavra de ordem de Descartes. Olha que coisa interessante, o Descartes está dizendo que quando ele fala penso logo existo, ele está dizendo que o fundamento da existência está no pensamento. Existir tem a ver com pensar. Observe o que ele fez. Ele absolutizou um dos fenômenos, dos diversos fenômenos da vida humana, porque a razão não é o único fenômeno que faz parte do ser humano. Ué, você vai desprezar, por exemplo, o afeto? Vai desprezar a paixão? Vai desprezar, por exemplo, o desejo? Vai desprezar, por exemplo, a sensibilidade estética? Vai desprezar, por exemplo, as funções orgânicas, biológicas? Não, então você não pode falar que o homem é só razão. Mas para Descartes era. Descartes entrou num processo de dúvida sistemática sobre todas as experiências que ele tinha. A gente fala que ele era o primeiro cético, né? Ele foi duvidando, e falou assim, a única coisa que não dá para me duvidar é que eu estou pensando agora. Aí ele criou, absolutizou um fenômeno, dentre os vários fenômenos que envolvem a complexidade do ser humano,
que era o cogitans, que era a razão. Desde então, essa concepção do sujeito racional, pensante, consciente, situado no centro do conhecimento, tem sido conhecido como sujeito cartesiano, o sujeito da razão, racionalista. Né? Agora veja que coisa interessante. Se por um lado eu tenho a racionalidade cartesiana, eu penso, logo existo, e eu submeto todos os fenômenos, todas as minhas relações humanas, a minha vida acadêmica, eu submeto tudo isso à razão, eu estou desencadeando um processo complicado. Vocês vão ver isso mais para frente. Eu quero lembrar aqui a vocês de um filósofo muito importante, né? É o Zygmunt Bauman, um filósofo polaco, mas residente na Inglaterra. O Zygmunt Bauman diria o seguinte, que o mundo foi uma coisa antes e depois de Auschwitz. Antes e depois de Auschwitz. Para quem não sabe, Auschwitz foi o maior campo de extermínio nazista. Né? O que ele quer dizer com essa frase? Ora, uma questão extremamente objetiva. Se a modernidade é a modernidade da ciência, escute isso. Se a modernidade é a modernidade do sujeito cartesiano, racionalista, que se gaba de ter controle sobre a natureza a partir da razão, ok? Então, um sujeito cartesiano é aquele que olha para uma montanha, por exemplo, em Minas Gerais, e ele olha a diferença do sujeito cartesiano para o salmista. Tá? O sujeito cartesiano, o salmista olha para uma montanha e ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse é o salmista. O sujeito cartesiano, ele olha para uma montanha e fala, quanto de ferro gusa eu posso tirar dessa montanha? Ok? Tem uma diferença, porque dependendo do óculos que você está usando, você vai fazer uma leitura específica de determinado fenômeno. Então o sujeito cartesiano, ele coloca um plano cartesiano sobre os fenômenos. Ele tem que controlar a natureza, ele tem que submeter a natureza ao poder da razão. Gente, é exatamente isso que Max Weber, né, vocês conhecem, alguns conhecem da sociologia, né, que escreveu Ética Protestante, né, e o Espírito do Capitalismo, ele diria exatamente isso. Olha assim, olha gente, o Ocidente é fundamentalmente a sociedade que ela é por causa disso. Porque ela teve a capacidade de submeter todos os fenômenos que estão diante deles, ou relativamente quase todos os fenômenos, dentro de um plano racional, matematizado. Então você controla o lote, você controla a produção, você controla o comportamento humano, você vai criando meios de controle da natureza. Então esse esforço da razão de controlar a natureza, aí a gente tem um dualismo aí, né? Natureza e razão, natureza, que a natureza é submetida aos escrutínios da racionalidade. Então observe, se na Idade Média quem governava a realidade era Deus, que era uma sociedade teocêntrica, ou a religião, na modernidade, quem governa, tira-se Deus e coloca outro Deus no lugar. Ok? Tira-se uma divindade, que era o Deus bíblico, né? Claro, interpretado pelos escolásticos, aí tem uma discussão enorme aí, mas coloca-se outra coisa divina no lugar. Nesse caso, quem é o divino? A razão. Ah, e o que é isso? A razão não tem nada de divino, não. A razão é um substrato biológico, não sei o que. Não. Gente, os racionalistas tinham tanta clareza de que havia uma atribuição divina na razão, que qual é o nome do movimento que foi inaugurado após o racionalismo? O iluminismo. E por que chama de iluminismo? Porque a ideia de razão e iluminação, lembra vocês que o termo iluminação é um termo religioso? Um termo religioso. A ideia é que a razão iluminava a vida do homem e a relação do homem com a natureza. Peraí, se você atribui iluminação à razão, existe aí uma raiz religiosa profunda no fenômeno que nós chamamos racionalista. Não dá para escapar disso, galera. Não dá para escapar disso. Ok? Agora veja que interessante. Veja que interessante. Quando nós submetemos os fenômenos naturais à razão, vou chegar em Auschwitz, e aí o ser humano cria aquela euforia, né? Aquela euforia. Nossa, a ciência agora vai salvar a humanidade. A razão vai libertar o ser humano vai florescer em progresso científico e filosófico para a eternidade, até se tornar uma sociedade justa e igualitária. Né? A ciência vai tirar todas as mazelas do ser humano. De repente, no meio da história da modernidade, em pleno século XX, no coração do século XX, acontece um hecatombe moderno chamado Auschwitz. O que você tem em Auschwitz? Você tem todos os cientistas ao redor da barbárie, da destruição do ser humano. O que você tem ao redor de Auschwitz? Você tem químico, você tem físico, você tem médico,
Você tem educadores. Olha que piração. Você tem educadores. Você tem biólogos. Você tem gestores, engenheiros. Você tem uma gama absurda de profissionais trabalhando de forma multidisciplinar com um único objetivo: a eliminação de um povo. Piração total. Quando acabou Auschwitz, qual foi a decepção da humanidade? Cara, não dá para confiar mais na ciência. Não dá mais para confiar tanto assim na ciência e nas pretensões da racionalidade. Com toda a racionalidade que o homem dizia ter, ele cometeu a coisa mais monstruosa que já se teve registro na história da humanidade. Loucura! Não sei quem já viu o livro A IBM e o Holocausto, né? Esse livro A IBM e o Holocausto é interessantíssimo. Mostra quando a IBM forneceu uma máquina de calcular gigante, na época era uma máquina mecânica, né? De cálculo para poder fazer o controle logístico de quantos judeus eram mortos por dia. Isso para você ter uma ideia da dimensão. Mas que máquina é? É uma máquina racional, é uma máquina de cálculo. Entre aspas, é uma máquina cartesiana, mas prestando serviço para a destruição do ser humano. Qual é o problema então com a modernidade? Muito conhecimento, pouca sabedoria. Muito conhecimento, pouca sabedoria. A gente conhece muito, mas quais são as implicações para a vida humana, para a dignidade do ser humano, para a glória de Deus, a imagem de Deus no ser humano? Observe, houve um esvaziamento ético, houve um esvaziamento de valores, um esvaziamento de afeto. E por que houve um esvaziamento do afeto? Porque afeto não é racional, tá claro? Paixão não é racional, religião não é racional, fé não é racional. Olha, se tudo isso não é racional, quem tem a primazia? Aí, óbvio, né, os nazistas vão se apropriar do darwinismo social, por exemplo, que é uma pesquisa científica, né? Vai pegar o darwinismo e vai falar assim, não, vou fazer uma leitura sociológica do darwinismo. Se existe evolução entre as espécies animais, né, não racionais, com certeza existe evolução, escala evolutiva nas relações humanas, entre seres humanos. Então tem seres humanos que estão no topo da escala evolutiva e tem seres humanos que estão abaixo da escala evolutiva. Gente, explicação científica para racismo, ok? Eu estou tentando mostrar para vocês aqui o escândalo da modernidade. A modernidade, ela produziu um escândalo, um escândalo. A ciência se dizia detentora de todas as respostas, ou pelo menos a detentora de ter as respostas um dia. E de repente o que ela produz é barbárie. Barbárie. Como diria um Primo Levi, né? Primo Levi foi um judeu que sobreviveu ao Holocausto na Itália. Ele foi preso na Itália, foi levado para campo de extermínio. Era um químico, um engenheiro químico, só sobreviveu porque ele era engenheiro químico. E ele escreveu um livro, né? É Isso o Homem? O nome do livro é Isso o Homem? E nesse livro ele fala o seguinte, que barbárie por barbárie sempre existiu. Sempre houve barbárie, sempre. Agora, barbárie racional é a primeira vez que se tem registro na história. Primeira vez que se tem registro na história. Então, gente, Auschwitz é um escândalo. O que acontece depois de Auschwitz? Aí os filósofos existencialistas vão levantar as seguintes perguntas. O que é o homem? Essa pergunta, o que é o homem, não é uma pergunta que ela emerge no período entre guerras e posterior à Segunda Guerra Mundial. A gente tem os grandes filósofos existencialistas, né? Heidegger, nós temos o Martin Buber, né? Nós temos as escolas existencialistas da Europa, temos o Jean-Paul Sartre, né, que é do existencialismo mais ateísta, né? Há uma retomada de existencialistas clássicos, né, como Kierkegaard, né? E aí a gente começa a ver pessoas e correntes no mundo fazendo essa pergunta, o que é o homem? Justamente porque nós esquecemos de pensar sobre o homem que o Holocausto aconteceu, né? E esse esquecimento produziu um efeito real sobre a vida humana. Então não tem jeito, nós lemos o mundo a partir de representações mentais que não são só racionais. Não são só racionais. Olha o que diz a Valéria Arantes, foi minha professora lá na USP, ela diz o seguinte: o sujeito elabora e organiza sínteses complexas de significados a partir de processos afetivos e cognitivos. Então não é só cognitivo, não é só racional. Existem valores afetivos que também compõem a nossa forma de ler o mundo. A nossa lente é composta, né, de valores complexos. Não é só um cálculo racional frio, não. Tem valores. Mesmo os nazistas só mataram, não foi por causa eles partiam de um pressuposto racional, mas essa racionalidade estava carregada de desejos afetivos, de desejo de poder, de ideologia política, né, racismo, uma série de valores.
Os modelos organizadores, que seria a cosmovisão, a forma como nós olhamos o mundo, são conjuntos de representações mentais que as pessoas realizam em situações específicas e que as levam a compreender a realidade e a elaborar os seus juízos e as suas ações. Ou seja, a minha forma de comportamento diante do dilema moral. Vamos supor que você é um morador de rua, está passando necessidade, você passa em frente a uma quitanda, seu filho está com fome e tem um pão ali no balcão acessível. Você pode pegar o pão, ninguém vai te ver pegando o pão. Aí você tem um dilema moral. Eu roubo ou não roubo? Mas vai sobrevivência do meu filho. Meu filho vai para ele viver. Mas peraí, tem um princípio moral de não roubarás. Como que eu faço então nesse dilema moral? O que vai determinar a escolha na última instância daquele sujeito diante desse dilema moral são os valores que ele carrega. O que pesa mais nas estruturas de valor, nas representações mentais desse sujeito, né? Gente, e essas representações não são construídas somente a partir da lógica, não. Tá? Não é a partir da lógica, não. Os modelos organizadores do pensamento, ou seja, a forma como nós olhamos e organizamos o mundo, eles comportam os desejos, sentimentos, afetos, representações sociais, valores de quem as constrói. Igor, então o que determinaria se uma determinada visão de mundo é boa ou não? Não é o valor filosófico intrínseco naquele valor que você carrega, não. É na relevância, é na plausibilidade daquilo. Ora, se até onde me consta, na visão de mundo judaico-cristã, por exemplo, eu não posso me dirigir a um homem com desrespeito, porque esse homem é portador da imagem de Deus. Ele é portador da imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ora, se eu tenho esse pressuposto, eu carrego esse valor foi internalizado na minha visão de mundo, meu modelo de organização da realidade tem esse valor muito forte, isso muda radicalmente a minha relação com qualquer ser humano perto de mim. Muda. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com crianças em situação de risco, né, em favelas aqui em Belo Horizonte, na periferia, em várias periferias, né, na grande Belo Horizonte. E aí, eu falo sempre pro pessoal, a nossa relação com o aluno é tríplice. Enquanto cristão, eu tenho uma relação real com o meu aluno cristã. Qual a minha relação real? Eu olho para o meu aluno, a gente fala que a narrativa cristã é de criação, queda e redenção. Então Deus criou, o homem caiu e tem uma esperança de redenção para o ser humano. Existe um potencial, restaurador no ser humano. Então eu não posso, quando eu olho para o meu aluno, eu tenho três lentes. Eu amo o meu aluno, porque ele foi criado à imagem de Deus. Eu amo. Tem dignidade. Eu tenho que acolher o meu aluno, tenho que respeitar o meu aluno, tem que trazer o meu aluno para os domínios do reino de Deus, tem que ter uma relação de graça com o meu aluno, né? Mas não se reduz a isso. Eu também tenho uma relação crítica com o meu aluno. Por quê? Porque o meu aluno, ele reproduz uma violência que tem dentro dele lá. Ele reproduz a violência que ele sofreu na infância, ele é rebelde, ele mente para o professor. Ou eu estou brincando aqui? Isso é realidade da sala de aula. Mente para o professor, cola, não é verdade? Cola, né? Tenta trapacear, roubar a prova para tentar pegar o gabarito. Peraí, então tem alguma coisa nesse sujeito, faz bullying com o amiguinho, faz bullying. Então também não posso ser ingênuo, russoniano, né? Rousseau que dizia isso, o homem nasce bonzinho, depois que ele se corrompe. Não, na visão cristã, aí teve que acontecer um holocausto para provar isso, né? Na visão cristã, o homem caiu por isso que tem maldade lá. O homem trapaceou desde o Gênesis, por isso que vai sempre tentar trapacear. Depois do holocausto, teve que acontecer um holocausto para Hannah Arendt, uma filósofa judia, afirmar, o homem é mau. Mas Agostinho já dizia isso, sei lá, 5º século antes de Cristo, que o homem era mau. Nenhuma novidade para cristãos, mas uma novidade para a modernidade. A modernidade sempre tratou o ser humano como ser, na perspectiva de Rousseau, né? Jacques Rousseau, não, ele é bonzinho, nasce bonzinho, depois que ele vai ser desprogramado. A visão cristã, ele nasce corrompido, por isso que precisa ser educado. Aí você vai falar assim, não, mas Igor, criação, queda e redenção. Então a minha relação é amor, criticidade, educabilidade, aí entra a pedagogia toda, mas também o que? Esperança. Porque eu acredito no potencial redentor da graça de Deus para resgatar um homem do buraco, para resgatar uma criança dessa da periferia e colocar ela dentro das melhores academias, colocar ela dentro de uma família digna, né? Colocar essa criança, por exemplo, criativa. Eu acredito no potencial redentor de Cristo, do Evangelho e da graça que Ele colocou no mundo sobre essa criança.
Né? Então minha relação é tríplice, eu não posso nem ser cínico, nem ser utópico, ok? E nem ser ingênuo. Não dá para você ser nenhuma das três coisas numa relação com o aluno, por exemplo. Então meus pressupostos afetam a minha relação professor-aluno profundamente. Profundamente. Aí, qual é a plausibilidade? Né? Qual é a plausibilidade da sua abordagem? Sei lá, vai lá ver meus alunos, faz uma pesquisa lá de mestrado, sociológico, pra você ver o resultado, né? Para você ver se tem relevância. Então, não é julgar os meus pressupostos, não. Não é isso que você tem que fazer. Não é julgar os pressupostos de um cristão. É avaliar se aquele fenômeno tem plausibilidade. Olha, está acontecendo transformação na vida dos meninos, por que será? Né? Por que será que está acontecendo? Por que tem menino transformando, menino ficando melhor em matemática, português e geografia? Vai lá, vai pesquisar para você ver os pressupostos que carregam o educador naquele ambiente. Né? Então tem plausibilidade, tem plausibilidade. Gente, no senso comum, como eu falei, sabedoria está sempre associada a algum tipo de conhecimento enciclopédico. Né? Na sabedoria grega, por exemplo, ela está ligada mais à virtude do que a um saber viver necessariamente. Gente, então essa habilidade existencial, esse saber viver, quais seriam as implicações? Para começar, essa sabedoria ela não pode, de novo, ser reducionista. Olha que interessante, tem gente que acha que o termo multidisciplinaridade é um termo moderníssimo, né? Influência de Edgar Morin, teoria do pensamento complexo, pererê. Gente, o termo, a ideia de multidisciplinaridade ou de diversidade de fenômenos está nos livros mais antigos da Bíblia. Mais antigo que o Gênesis. A narrativa, pelo menos, é mais antiga do que o Gênesis. Que é o livro de Jó, que é um livro de sabedoria da Bíblia. Né? É Jó, Eclesiastes e Provérbios. Olha o que Jó diz lá. Te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. A palavra no original aí, né, a palavra riflaim, em hebraico, vem de rifalo, que está associada à ideia de multiplicação, de pluralismo. Em latim, por exemplo, a palavra multiplex. Gente, o que o texto está dizendo? É que a sabedoria não pode ser reduzida a nada. Você não pode falar que sabedoria é razão pura. Não tem jeito. Sabedoria é cálculos matemáticos, econômicos precisos. Também não é. A sabedoria ela é multidisciplinar. O sábio da Bíblia, gente, é alguém que se coloca no mundo, na criação de Deus, no que nós chamamos no Ocidente de natureza, e lá na natureza ele observa os fenômenos sociais, as relações humanas, a tradição dos seus antepassados, os novos desafios culturais. Olha como é complexo. Né? Olha como é complexo. O temor de Deus, todos os aspectos que compõem o ser humano na sua integridade estão presentes na sabedoria. Isso tudo é fonte de sabedoria para aquele que está buscando. Então a gente tem que saber que a sabedoria é uma habilidade de extrair da diversidade dos aspectos da criação, todos os fenômenos que estão lá, princípios relacionais e aplicá-los à existência. Doug Blomberg, um professor de filosofia de educação lá do Canadá, cristão, ele chamaria a sabedoria bíblica de uma epistemologia integral. O que é epistemologia? Epistemologia é como conhecemos. Essa pergunta, como conhecemos? Toda resposta à pergunta como conhecemos é uma resposta epistemológica. Então, como que eu conheço determinado fenômeno? Como que eu aprendo? Né? Numa visão bíblica, a sabedoria é um conhecimento que se dá numa relação integral com o mundo. Não é fragmentado, é integral. Bom, eu vou passar um pouquinho aqui. Eu queria citar o Crenshaw, que é um dos grandes especialistas em sabedoria. Ele vai dizer como que era a visão de mundo na época bíblica. Para ele, na época bíblica, gente, não existia nenhuma separação entre sagrado e secular. Eu não tenho tempo aqui de falar do problema que existe com a palavra secular. É um problema sério com a palavra secular. Porque a palavra secular é uma palavra religiosa. Fundamentalmente religiosa. Para você ter uma ideia, se você estudar o termo secular, que vem do latim século, né, ou seculorum, é uma referência ao intervalo que existe entre a queda do homem e o retorno de Cristo. Já na teologia, a modernidade que vai se apropriar desse termo, e vai falar que não, o século então é esse período da ausência de Deus. Então é como se, no mundo secular, Deus está ausente do mundo, ou minimamente nós empurramos Deus para a vida privada, e a vida pública, a vida da ciência, a vida das tarefas humanas, é uma vida que é da competência do homem, não de Deus, não da religião. A religião não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com minha visão política, não tem nada a ver com minha visão científica, e por aí vai. E o Crenshaw vai dizer não, a dicotomia, ou seja, a separação entre secular e sagrado,
que existe hoje no mundo moderno, não existia no mundo bíblico. Não existia. Todo ato no mundo bíblico tem consequências religiosas e parte de um entendimento religioso da realidade. Vida com pessoas era ao mesmo tempo a existência na presença de Deus. Então não havia uma quebra nas relações. Olha, uma coisa é minha vida relacional dentro da universidade, outra coisa é minha vida relacional dentro da igreja. Não existia essa dicotomia. Toda atividade humana no mundo bíblico era religiosa. O cara ia cortar a lenha, aquilo envolvia um culto a Deus. O cara ia fazer um poema, um salmo, né? Aquilo ali envolvia a glória de Deus. Não era um salmo gospel, não, ok, gente? Não era um salmo que falava assim, Deus é maravilhoso, né? Não, era um salmo que falava do passarinho cantando, do amor dele pela mulher. Quer um exemplo? Cantares de Salomão. O que é Cantares de Salomão? Um poema erótico. É um poema erótico. É isso que é Cantares de Salomão. É um poema do desejo de um homem por uma mulher. Ponto. Não tem gospel lá, não. Não é poema erótico gospel, ok? É poema erótico, ponto. E tem dignidade religiosa, espiritual e todas as suas atribuições dentro daquela narrativa romântica de Cantares, ok? O problema é que não existia essa separação. Até o romance de um homem por uma mulher tinha pressupostos religiosos. Isso é magnífico. Magnífico, por quê? Porque a função das escrituras, gente, é o florescimento do ser humano integralmente. Integralmente. Deus considera digno toda a complexidade da vida humana. Toda ela. Então, qual era o objetivo? Um contexto enriquecia o outro e o comportamento ético assumia o significado último. Sabedoria é a busca fundamental por caminhos específicos que venham assegurar o bem viver e a aplicação dessas descobertas na existência diária. E aí Zimmer, né, com os teóricos que eu trabalho, ele diz o seguinte: a teologia da sabedoria é a teologia da criação. Ué, como assim? Vou citar um poema aqui. Aqui, se bem que aqui eu não tenho, mas eu vou ter que ler um poema para vocês. Não é um poema, não. É um trecho de um livro, para encerrar. É um trecho de um livro do Chesterton. Não sei quem conhece o Chesterton. O Chesterton, ele é um grande jornalista, filósofo, teólogo, inglês. Né? E o livro dele virou domínio público agora, né? O livro Ortodoxia. E o Chesterton, ele era um grande defensor da fé cristã diante dos pressupostos da modernidade. Ele era muito bem humorado, né? Ele diria o seguinte, num debate com racionalistas. Ele dizia o seguinte, assim, ele fala assim: o racionalista é alguém que quer colocar o mundo dentro da cabeça. Os poetas querem colocar a cabeça dentro do mundo. Por isso, os racionalistas enlouquecem, os poetas não. Porque o racionalista, ele olha para um tabuleiro de xadrez e ele fica pensando: será que isso aqui é um tabuleiro preto com casas brancas? Ou é um tabuleiro branco com casas pretas? Essa é a pergunta do racionalista. O poeta jogaria xadrez. Ok? O poeta jogaria xadrez. Né? O racionalista, por exemplo, se visse um homem fervendo água para fazer o seu chá, ele ia ficar olhando para a água fervendo e questionando como que são os fenômenos que estão inerentes ao processo de aquecimento da água. Qual é a temperatura máxima para a ebulição da tarerê, tererê, tororó? Claro, uma pergunta legítima. Dentro de uma categoria da ciência, certíssimo. Entretanto, né, o poeta diria: cara, eu estou esquentando água para fazer meu chá. Ok? É isso aí. Então, assim, o racionalista é o racionalista. E aí o Chesterton diria o seguinte, que o racionalista e o naturalista criticariam muito a existência de Deus, porque o mundo é monótono. Afinal de contas, a flor nasce todo dia e morre todo dia. Passarinho canta e para de cantar todo dia. Né? Gente nasce e morre todo dia. Então, para o naturalista, racionalista, o mundo é muito regularizado, é muito monótono, o sol nasce e se põe, é uma vaidade, é uma canseira, e tererê. E o Chesterton diria o seguinte: não, você está enganado. Não é o mundo que é monótono, você é monótono. Você que é monótono. Você perdeu o apetite de criança. Você quis ser tão racional que perdeu a paixão da criança, perdeu o fervor da criança. Aí ele diria o seguinte: talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. Olha que interessante. É possível que Deus, todas as manhãs, diga ao sol: vamos de novo. Não é assim que a criança faz quando gosta de uma brincadeira? Vamos de novo. Até o baby lá. E todas as noites, talvez ele diga para a lua: vamos de novo. Olha, talvez não seja uma necessidade automática, olha só, que torna todas as margaridas iguais.
Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente. Mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de criança, porque nós pecamos, ficamos velhos, ficamos chatos, e nosso Pai é mais jovem do que nós. Talvez a repetição da natureza pode não ser mera recorrência, repetição. Bem pode ser que seja um bis teatral. É tão bom que tem que repetir. O céu talvez peça bis ao passarinho que botou o ovo. Gente, magnífico. Martin Buber diria o seguinte: não é você que olha para uma flor, é ela que se exibe para você. Ouviu essa frase? Não é você que olha para uma flor, é ela que se exibe para você. Essa tem uma diferença. A diferença é que na visão da sabedoria, Deus não criou o mundo com leis mecânicas, observe, leis mecânicas impessoais. Você tem duas visões de mundo aqui. Você tem o panteísmo animista. Quem já viu o filme Avatar vai entender o que eu estou querendo dizer. Panteísta animista, ou seja, tem uma energia divina dentro da natureza. Se você quiser se conectar com a divindade, você se conecta com a natureza. Essa é a visão panteísta. Você puxa lá, se conecta na planta, ok? Aí você tem uma transferência, você se comunga com a divindade na natureza. Uma visão animista panteísta. Do outro lado, você tem uma visão mecanicista naturalista. Seria o quê? Se Deus existe ou não, isso é irrelevante. Afinal de contas, os fenômenos naturais e físicos bioquímicos funcionam por leis mecânicas ou leis orgânicas, estáveis e impessoais. Se Deus existiu um dia, Ele botou isso aqui como um relógio, deu a corda no relógio e foi embora. Essa seria a visão deísta. Deus, se existe, Ele está ausente do mundo, porque Ele já colocou tudo funcionando sozinho, Ele não precisa estar aqui com a gente não. Está tranquilo, tudo funciona sozinho. Então, para uma pessoa, para um naturalista, ele olha para uma flor, ele não vê intencionalidade divina numa flor. Ele não consegue agradecer a Deus por olhar para uma flor. Dizem que o Chesterton se converteu porque ele queria agradecer alguém pelo sol, né? Ele não encontrava pessoa para agradecer. Porque quando alguém faz uma generosidade, ele como gentleman em inglês, né? Quando alguém me faz uma generosidade, eu fui educado a agradecer. Mas tem generosidades que eu recebo que ninguém me dá no sentido visível. Eu não vejo ninguém me entregando o calor do sol, não vejo ninguém derramando a água da chuva na minha terra. Para quem que eu agradeço esses bens? Essa coisa tão boa que eu recebo. E o Chesterton foi assim que Chesterton descobriu Deus. Descobriu o senso divinitatis dele, né? O senso da divindade. Então eu não posso ser nem naturalista, cínico, de achar que tudo funciona mecanicamente, né? E nem posso ser panteísta, de achar que, que a natureza é Deus. Também não. Senão teria, aí a visão judaico-cristã é clara. A visão judaico-cristã é: Deus criou, só que Ele não parou de criar. Por isso que o Salmo 19 fala que os céus proclamam a sua glória. Ou seja, permanentemente existe um decreto de Deus sobre o mundo para que o mundo funcione do jeito que ele funciona. Então, os teólogos medievais diriam que, os reformados também, que nós temos dois livros de Deus. Quais são os dois livros? A Bíblia e a criação. A Bíblia e a criação. A criação é um grande livro aberto que comunica quem Deus é, comunica quem Ele é, como que Ele é, a sabedoria dele, a forma como Ele criou. E a gente tem um provérbio, né, para fechar, Provérbios capítulo 8, belíssimo, que vai falar da sabedoria de uma forma poética. A sabedoria lá aparece como uma arquiteta de Deus, quando Ele criou o mundo. Então o que é o sábio? O sábio é aquele que olha para a criação. Eu falo aqui criação no sentido amplo. As relações humanas também é criação. O trabalho humano também é criação de Deus. Então quando eu olho para o mundo e eu vejo a criação de Deus, eu consigo extrair das relações que Deus constituiu no mundo princípios existenciais que vão dar sentido para a minha jornada. Por isso, gente, que liberdade envolve responsabilidade. Liberdade não é simplesmente autonomia, fazer o que eu quero. Porque o cristão sabe que a vontade humana pode ser traiçoeira. Exemplo, Auschwitz. Volto para Auschwitz. Nem sempre a nossa autonomia é tão boa assim. O que seria autonomia? Autonomia no sentido bíblico, né, bíblico agora, seria a internalização de princípios existenciais que Deus colocou no mundo. Princípios existenciais. Exemplo, Salomão sabia fazer isso. Salomão olhava para uma formiga,
aquelas formigas andando em fileira, indo para o formigueiro, carregando folha. Aí ele dizia, vai ter com a formiga ou preguiçoso? Como assim? Primeiro, você tem que ter um olhar diferente para o mundo. Para muita gente, a formiga era um ser irrelevante. Para que eu vou prestar atenção em formiga? Salomão tinha um olhar diferente sobre o mundo. Ele sabia que se Deus colocou aquela formiga, e se Deus criou o mundo com palavras, a formiga andando aqui me ensina alguma coisa. Então ele olhava para a formiga e tentava extrair de uma relação extremamente simples. Formigas indo para formigueiro, princípios existenciais para a vida dele. Se a formiga é diligente e ela reserva alimento para um determinado período de escassez, a formiga tem alguma coisa a dizer a respeito da minha falta de diligência, da minha falta de relação comunitária. Existe uma relação comunitária nas formigas. Então, peraí, se as formigas são comunitárias, por que eu seria individualista? Então tem um problema com a visão de mundo moderno. Isso tem efeitos reais sobre a dignidade humana. Então, peraí, então não dá para mim ser individualista, porque as formigas não são. São comunitárias. Então, Salomão é alguém que olha para o que todo mundo despreza, o que todo mundo considera irrelevante. O sábio Salomão olha e consegue extrair daquilo princípios existenciais relevantes. Pessoal, basicamente é isso. O tema é extremamente vasto, tem muita coisa para falar, eu pulei. Mas a ideia geral é essa. A ideia geral é que uma vida sábia é uma vida que se integra com a criação de Deus, com Deus propriamente dito, né? E que seja uma relação que não reduza o homem a nada. Qualquer ação sobre o homem que o reduza a alguma coisa, se você reduzir o homem apenas ao aspecto cultural, econômico, biológico, racional, tudo isso rouba a dignidade humana. Porque o ser humano é plural, o ser humano é integral. O ser humano floresce para a glória de Deus de uma forma plena, holística. E a redução do homem em qualquer um desses aspectos envolve um direto comprometimento da dignidade humana. Ok? Então, viver liberdade com responsabilidade é integrar-se no mundo de Deus partindo desse pressuposto, de que Deus colocou uma ordem no mundo. A gente chama isso de ordis creationis, uma ordem na criação. Que essa ordem comunica quem Deus é. E essa ordem não é uma ordem pessoal, não é uma lei pessoal. É porque o próprio Deus se comunica com o mundo que ele criou. Né? E existem... O que o cientista faz, então, quando vai estudar lá biologia, química, física? Ele está estudando a palavra de Deus. Ele está sondando os preceitos que Deus constituiu sobre a criação. Por isso que a gente pode extrair desses fenômenos analogias para um saber viver. Então, gente, o movimento é do conhecimento para a sabedoria. Do conhecimento para a sabedoria. Não ficar só no conhecimento, porque pode ter poucas implicações existenciais. Deus não criou o homem para ficar só pensando. Deus criou o homem para viver. Para viver. É uma vivência alimentada, né, por toda essa riqueza que nós falamos aqui hoje de manhã. Pessoal, muito obrigado. Né? Muito obrigado. Se tem alguma pergunta para fazer comigo ou sobre a palestra, vocês podem ficar à vontade. Vamos falar sobre isso. Olha que coisa interessante. No século XVI, mais no período da Reforma Protestante, existia uma forma de você saber se uma cadeira foi feita por um protestante. Como é que você sabia se uma cadeira foi feita por um protestante? Você sabia isso pelo acabamento da cadeira. Olha que interessante. Se você fosse, por exemplo, numa casa qualquer, numa loja, comprar uma cadeira, você visse a cadeira muito bem feita em cima. Aí você queria assim, mas sabe que foi um protestante que fez? O cara fala assim, ó, depende, você tem que olhar embaixo da cadeira. Aí quando o sujeito virava a cadeira, o acabamento embaixo da cadeira era tão bom ou perfeito igual de cima. Por que será que era assim? Porque existia, o Weber vai falar isso lá no livro dele, né? Que existia uma ética protestante muito específica, que era a ética da diligência. Mas não era só diligência. É porque o protestante não fazia as coisas para o patrão ver. Ele fazia as coisas para Deus ver. E aí existia uma expressão em latim para isso. É a expressão corandel. Corandel quer dizer perante Deus. Tudo que eles faziam perante Deus. Não faziam para os homens. Não faziam para impressionar o patrão. Faziam porque aquilo era um culto. Porque o religioso, o sagrado e o secular não eram separados. Okay? Isso qualificava o tipo de intervenção cultural ou laboral
daquele sujeito sobre a cadeira. Agora, de onde vem o temor? O temor tem a ver com corandel. O que é temor de Deus? A palavra temor em hebraico, a palavra irat em hebraico vem de re'e. Re'e é olhar, ver, observar. Então o que seria temor do Senhor? Né? Para começar, olha que coisa louca. Aqui no hebraico as palavras se conectam, né? Então a palavra bíblica para pastor de ovelhas é a palavra roe. A palavra para observar é re'e. É tudo da mesma raiz. E a palavra temor é irat, que é o verbo ver no futuro. Qual a relação que existe entre pastor, ver e temor? É muito curioso isso. É a relação que a ovelha tinha com o pastor, por exemplo. A ovelha estava andando e a ovelha, ela o tempo inteiro está sendo supervisionada, observada, cuidada pelo pastor. O pastor está olhando para a ovelha e está cuidando. Se vem um lobo, se vem alguma coisa, ou se a ovelha é rebelde, quer fugir do rebanho, o pastor vai lá e traz a ovelha de volta para o rebanho. Esse comportamento da ovelha, e é o que acontece, a ovelha vai se condicionando, né? A supervisão do pastor vai mudando o comportamento dela. A ideia de temor, gente, seria basicamente o quê? Temor de Deus é a consciência de que tudo que fazemos está sendo observado por Deus. E tudo que fazemos perante os olhos de Deus. Por isso que o acabamento da cadeira protestante era bem feito. Porque ele não fazia perante os olhos dos homens, ele fazia corandel. Por isso irat, em hebraico, é ver, observar. Por isso que quando Abraão vai lá oferecer Isaac, lá em Gênesis 22, o texto bíblico fala assim: por que me temeste, Abraão, e não me negaste o teu único filho? Por que fala me temeste? Porque Abraão se comportou de uma forma que ele tinha consciência de que Deus está observando cada ato meu. Então quando você tem consciência de que Deus supervisiona, né, as suas atitudes, né, isso vai produzir imediatamente um comportamento sábio, um comportamento ético. Se os nazistas tivessem consciência um pouquinho de que Deus estava vendo exatamente o que eles estavam fazendo, não teriam feito o que fizeram. Ok? Mais alguma pergunta? Foi? Você não cola na prova. E é legal, gente, porque sabedoria não é só também um comportamento ético, não. Também é, mas não é só ético. A gente não pode achar assim, o cristianismo é uma religião ética. Não, não é uma religião ética, é uma religião existencial. A fé cristã ela é existencial, ela envolve a plena existência do ser humano, o pleno florescimento do ser humano. Me lembro da frase do Huckmacher. Né? O Huckmacher diria o seguinte: o cristianismo não é uma religião que está transformando homens em cristãos. O cristianismo é uma religião que está transformando pessoas humanas mais humanas. Esse que é a proposta do cristianismo. É produzir ser humano pleno da sua humanidade. O que significa pleno da sua humanidade? Um ser humano que é pleno dos seus direitos diante de Deus, de florescer em todos os aspectos da sua vida. Florescer enquanto cientista. A razão, gente, é uma virtude que Deus deu para o homem, mas não é a única. Esse que é o problema, é o reducionismo. Então, a atuação racional do homem tem dignidade, é claro, Deus nos mandou florescer nisso. Mas não é a única forma de florescimento. Tem a arte também, tem o estético, tem o afetivo, né? As relações marido-mulher, homem-mulher, as relações, por exemplo, de amor da mãe para um filho, também tem dignidade aí, também tem, entre aspas, tem culto aí. Né? Então, a gente, não é brincadeira, tá, gente? Culto, cultura e cultivo são cognatas. Isso não é acidente, não. Tá? Culto, cultivo, cultura, cultivar, essas palavras são todas conectadas. Toda ação cultural, gente, é uma expressão de culto, em algum sentido. Ou para Deus ou para um ídolo. Ou para Deus ou para um ídolo. A primeira vez que a palavra cultivar aparece na Bíblia, em Gênesis, quando Deus ordenou Adão para cultivar o jardim, a palavra no texto original lá é avodar. Avodar quer dizer trabalhar, literalmente. Então, e é a mesma palavra que é usada para os sacerdotes no tabernáculo para adoração a Deus. É a mesma palavra. Quando Moisés fala para Faraó assim, né? Moisés vai falar para Faraó: vai, deixa o meu povo ir para o deserto para que me adore. Ou para que me sirva. A palavra lá é avodar. É trabalhar. Trabalhar. Então, o trabalho e a atuação cultural humana é sempre um culto. Sempre um culto. A gente acha que culto é só lá na liturgia, no domingo, ou lá no sábado, se for um judeu na sinagoga e tal. Não. O culto é sempre uma adoração. Sempre uma adoração. Sempre o trabalho é sempre uma adoração. Então, pensa na ética do trabalho que você tem. Cara, o que me faz acordar de manhã, pegar uma rotina pesada e ir para a faculdade lá estudar ou ir para o trabalho? Se você pensa nesse pressuposto assim, não, vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro para ter sucesso. Então você está prestando serviço para um ídolo. Qual é o ídolo? Você está achando que a dignidade humana se reduz à posse de bens materiais.
Não é só isso. Tem outras coisas que você pode florescer. Todas as vezes que você trabalha para prestar serviço para um aspecto reducionista da vida, você está praticando uma idolatria cultural. Agora, quando você acorda de manhã e vai trabalhar porque você quer glorificar a Deus com o que você faz, como você faz? Sendo criativo no trabalho, diligente, sendo estratégico, ou sei lá, os valores que você quiser atribuir, o que está em jogo aí? A glória de Deus. Gente, era isso que caracterizava a estrutura de pensamento dos protestantes no século XVI, século XVII. Foi o que fez a Europa florescer. O que fez a Europa florescer não era o cara que trabalhava e gastava o dinheiro com a mulherada. O que fez a Europa florescer era o cristão que trabalhava, não acumulava os bens, porque quando ele tinha dinheiro demais ele dava para as instituições de caridade, para construir universidades, para alimentar as creches, os orfanatos, né? Porque eles tinham um princípio ético de não acumular bens. Né? Então era aquela ética de Wesley, né? Era trabalhar muito, economizar muito e doar muito. E doar muito. Era a ética típica protestante desse período aí, do século XVI e século XIX. Exatamente. Perfeito, perfeito. O que tem de bom na modernidade veio por aí. Depois, claro, né, o processo foi corrompendo. Mas a ideia original era fantástica. Agora a gente tem que fazer uma pergunta também. Isso eu falo como cristão de uma forma bem explícita. A gente também aqui não tem que esconder leite, não. Isso aí, a gente não quer ser simples. Os modernos são simples, os cristãos não. Cristãos são abertos. A gente fala mesmo dos nossos podres também. Qual é o podre moderno do cristianismo? Que não é do cristianismo, mas é uma falha em algumas abordagens cristãs. Por exemplo, por que então que nós temos uma presença massiva de igrejas evangélicas protestantes em comunidades pobres como a Rocinha e baixíssimo impacto social nessas comunidades? Tem mais igreja do que boteco, mais igreja do que boca de fumo, e a violência continua crescendo, o roubo continua crescendo, a violência contra a mulher continua crescendo. Tem um problema aí. Exatamente. O problema não está no cristianismo nesse caso. O problema está no formato de cristianismo desse caso. E o formato não é cristocêntrico. Tá? O formato não é cristocêntrico. O formato é um formato que aceitou o discurso da modernidade, que fé cristã é uma fé para a vida privada. Não tem implicações sociais. Jesus está voltando mesmo, vai queimar tudo em fogo, 2012 está chegando. Né? Então vamos jogar lixo. Gente, visão de mundo. O cristianismo que atende a minha necessidade. Exatamente. Eu não vou ali buscar uma regeneração, uma cosmovisão, um aprendizado, um olhar de adoração, de que eu vou ser modificado. Eu vou ali porque eu quero crescer, porque eu tenho alguma dificuldade, eu quero melhorar, eu tenho uma doença, eu não sei o quê. Esse discurso, ele é isso aí. Eu me lembro de uma frase muito interessante, essa frase do Martin Buber, né, que é esse filósofo judeu, eu citei ele agora há pouco. O Martin Buber dizia o seguinte: não basta você tirar o ídolo, olha que louca essa frase, não basta você tirar o Deus falso e colocar o Deus certo no lugar, se a sua relação ainda é idólatra. Isso é importante. Não basta você tirar o Deus errado, botar o Deus certo no lugar, e se a sua relação ainda é uma relação idólatra. A sua relação é uma relação pagã. Em que sentido? Qual é a relação que o idólatra tem com o ídolo? Uma relação de manipulação. Você falou aí. Você transforma aquele Deus a sua imagem e semelhança. Okay? Aquele Deus é a sua imagem e semelhança. Ele serve para prestar um serviço para as suas necessidades imediatas. Aí tem gente que faz o quê? Tira o Deus falso, o Deus verdadeiro, mas a relação ainda é a mesma. É o mesmo padrão de relacionamento, de manipulação, de barganha, de negociação. Né? E aí não, a relação deixa de mudar. Esse Deus não é um Deus domesticado. Já diria o C.S. Lewis, né? Ele é selvagem. Um Deus selvagem, é um leão selvagem. Ninguém domestica ele, ninguém consegue colocar dentro de um sistema. Né? Ninguém consegue colocar dentro de um pacote, uma caixa. Né? Porque ele é selvagem, você não tem como domar ele, ele é surpreendente. Né? O dia que Deus for dominado por algum sistema, ele deixou de ser um Deus. Aí Pascal estava certo, é o Deus dos filósofos, mas não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Pascal estaria certo. Ok. Então, eu gostaria de agradecer de novo o Igor, né? Ó, que bacana! Disponibilizar os slides. Claro, tá no seu computador. Tá no meu computador. Então, gente, eu vou, assim que a gravação estiver pronta também, eu vou mandar os slides para vocês, todo mundo quer assinar nesse e-mail, e também a gravação do filme, né? Realmente me parece bem legal. Essa palestra, né, faz parte do conjunto da programação da Semana do Cristianismo,
Quem não tiver programação pode estar pegando aqui. Hoje a gente ainda tem um debate com a AS, lá no IGC, 5 horas da tarde. O Rodolfo Amorim do Labri vai estar conversando com a Lívia Maragnanes. É um debate assim, sobre a liberdade humana mesmo. A visão cristã e uma visão de mundo ateísta, que nem a gente comentou aqui, secular, né? Então quem não tiver programação pode estar aqui pegando aqui na frente. Quem não tiver, onde a BU se reúne durante as semanas, pode pegar aqui no cartãozinho também. Nós temos aqui também, para quem não conhece a Bíblia, quem quer conhecer mais, nós temos aqui alguns exemplares do Novo Testamento e nós temos um livro falando sobre a singularidade de Cristo. De graça, quem quiser pode pegar, ok? E nós temos também a melhor parte, um lanche aqui para todo mundo compartilhar. Só não suja muito, por favor, viu, gente?